Bom, galera, como eu falei para vocês, essa aula é uma aula bem, ela é rápida, uma aula rápida, mas bem criativa, tá? Aqui eu vou estar avaliando a criatividade de vocês. Nós estudamos em regra da mão direita três, três bases que dá de estudo e de conhecimento a aprender esse conteúdo. Nós estudamos o fio retilíneo, espira circular e estudamos também bobinas e solenoides, tá? Então, o que é que eu vou pedir nessa aula? Nesta aula, eu quero que vocês criem, o protótipo de algum dessas bases, tá? De algum desses exemplares aqui que eu desenhei e passei no vídeo para vocês, tá? Eu gostaria que vocês criassem um protótipo de cada um desses elementos no qual eu abordei em sala de aula. Por exemplo, um fio retilíneo. Como era que vocês poderiam criar um fio retilíneo? Por exemplo, você poderia recortar uma caixa, tá? Uma caixa, e aqui você poderia estar colocando o que? Você poderia, por exemplo, estar aqui dobrando um papel, né? Você poderia fazer um furo numa caixa, numa base, né, de uma caixa. Aí você poderia fazer o desenhozinho da corrente, poderia colocar uns fios identificando que atrás da, do, da base, né, desse, da base está passando o campo magnético, tá? Um outro exemplo é, ou você pode também estar criando uma esfera circular. Como é que vocês poderiam estar criando essa esfera circular? Uma caixa de papelão, vocês cortam, você pega uma base da caixa de papelão, recorte, faça esses desenhos explicativos, tá? Ou então vocês podem estar escolhendo os solenoides, tá? Você pode estar pegando uma base, né? Como era que eu poderia, essa base poderia ser um rolo do papel higiênico, né? Tem um papel higiênico ou do papel toalha, tem um rolo. Você pode estar reproduzindo esse esquema aqui, tá? No meu caso, eu usei a latinha de cerveja, tá bom? Aqui eu tenho a latinha de cerveja. O que foi que eu fiz? Peguei a latinha de cerveja, passei passei a fita isolante e tentei reproduzir o desenho de solenoide, tá? Aí, ó, eu peguei o que? Eu furei dois pregos na em cima da, da latinha de cerveja e embaixo da latinha da cerveja também furei mais dois, preguei mais dois pregos. Eu coloquei essa fita porque como o prego ficava caindo, ficava mole, o que foi que eu fiz? Eu peguei a fita isolante, apreguei e depois depois apreguei o prego para que ele fique resistente. Porque se você não colocar uma fita, o prego ele vai ficar se soltando. Então foi uma ideia que eu tive para que ele não possa se soltar, certo? Então aqui eu reproduzi o solenoide. Como é mesmo que funciona o solenoide? O solenoide é uma base de ferro, de alumínio, não é? Então, ou seja, o solenoide geralmente é formado por ferro, é uma base nesse sentido. E aqui nós temos as espiras circular, o que é? São fios, são correntes que passam em torno dessa espira. Então, ou seja, o que nós temos de conhecimento é o quê? Que na espira circular nós temos a corrente elétrica, tá? Na corrente elétrica, e o campo magnético que nós temos que visualizar no solenoide é que ele vai passar pelo centro, o campo magnético. Então, ou seja, se a gente escolhe um ponto, eu vou escolher um ponto aqui, por exemplo. Vou dizer que aqui é um ponto. Então, nós vimos o quê? Que na regra da mão direita, vamos dizer que aqui, né? Aqui está vou colocar aqui. Aqui está a corrente. Então, o que é? Eu aponto, aqui nós temos a regra da mão direita. Os quatro dedos são os campos magnéticos, né? E o dedo polegar é o que vai indicar a minha corrente, né? A corrente elétrica. Então, se eu ponho
o dedo polegar em direção à corrente, eu estou dizendo que o campo magnético ele está passando nesse sentido. Ele está passando por cima, dá uma volta entre na bobina e ele vai dando a volta até formar vários campos magnéticos, né? No qual eu representei aqui, ó. Porque o campo magnético ele é formado com esse vetor, no vetor indicando para a minha esquerda, tá? Então, ou seja, então N vetores eles estão sendo formados aqui, ó, tá certo? N vetores são formados aqui na bobina. Então o que eu quero que vocês sejam criativos, que criem algum desses protótipos que a gente viu na aula passada, né? Pode estar criando a espira circular, o fio retilíneo, que eu creio que é o mais fácil, ou a bobina de solenoide, tá? Vocês não precisam explicar, vocês só precisam reproduzir, tá? Obrigado.